Imagine um mundo onde a escuridão não tem lugar, onde cada coração está cheio de luz e esperança. Mas você já se perguntou por que Deus permite que Satanás e seus anjos caídos existam? Não é desconcertante? A verdade pode surpreendê-lo. A decisão de Deus de deixar Satanás vaguear livremente não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho poderoso do seu amor e justiça. Ao permitir o livre-arbítrio, Deus nos convida a escolhê-lo, ensinando-nos o valor da fé e da perseverança diante do mal. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa esperança, força e um convite para confiar mais profundamente nele. Lembre-se, Jesus está com você e ele irá abençoá-lo. Adoraríamos ouvir sua opinião. De onde você é? Que milagres Jesus fez em sua vida? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos inspiradores. A narrativa da queda de Satanás é uma das histórias mais importantes e fascinantes das Escrituras bíblicas, lançando luz sobre as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da redenção final. Originalmente, Satanás não era o ser malévolo que frequentemente imaginamos. Nos reinos celestiais, ele era conhecido como Lúcifer, um nome que se traduz como estrela da manhã ou portador da luz. Ser angélico de elevada ordem, Lúcifer foi criado por Deus como um dos arcanjos, dotado de beleza, sabedoria e imenso poder. As Escrituras indicam que o seu próprio ser foi trabalhado com pedras preciosas, e ele foi posicionado como uma coroa da criação de Deus. Porém, com esses dons, veio uma característica crucial: a liberdade. Liberdade de escolher, de raciocinar, de amar a Deus voluntariamente, ou como seria de esperar de se afastar. Esta faculdade única de escolha é central para a compreensão da narrativa da rebelião de Lúcifer, pois sublinha o profundo significado que Deus atribui ao livre-arbítrio, um tema que ecoa nas Escrituras e constitui uma base para a compreensão de muitos dos seus planos divinos. À medida que a história se desenrola, o coração de Lúcifer ficou orgulhoso por causa de sua beleza, e sua sabedoria foi corrompida por seu esplendor. As sementes do orgulho brotaram dentro dele. Sua admiração por si mesmo evoluiu para o desejo de autonomia, igual à autoridade do próprio Deus. Ele ansiava não apenas por ocupar os céus a serviço do divino, mas por ascender acima de seu Criador. Isaías 14:13-14 narra essa ambição, expondo os pensamentos internos de Lúcifer. Subirei aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas mais altas do monte Zafon. Subirei acima do topo das nuvens. Farei de mim mesmo semelhante ao Altíssimo. Esta ambição levou Lúcifer a despertar um consenso formidável entre as hostes celestiais. Certos anjos, hipnotizados pelo seu carisma e força, juntaram-se a Lúcifer no seu desafio contra Deus. Este motim é vividamente descrito em Apocalipse 12:7-8, onde irrompeu uma guerra celestial. As Escrituras falam do arcanjo Miguel, descrito como um grande protetor do povo de Deus, liderando o leal exército angélico com determinação indomável. A batalha que se seguiu foi catastrófica, e a rebelião foi esmagada, não através da aniquilação do ser, mas através da expulsão dos céus. Numa desconcertante reviravolta da justiça divina, Lúcifer, agora Satanás, o adversário, e os seus seguidores foram expulsos da sua morada celestial e lançados nos domínios inferiores. Aqui reside um aspecto crítico do plano de Deus, conforme discutido nos capítulos subsequentes. Embora tenha lidado imediatamente com a revolta, Deus não apagou a existência destes seres. Em vez disso, foi-lhes permitido existir, embora de forma diminuída, com autoridade restrita sobre os reinos terrenos. Ezequiel 28 discorre sobre a posição original de Satanás e sua subsequente queda em desgraça. A sua corrupção através do comércio, interpretada como uma possível gestão e má gestão das suas responsabilidades espirituais, revela ainda mais o seu declínio ético. Seu coração ficou orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Então eu joguei você no chão.
Estes versículos lançam luz sobre a orquestração espiritual mais ampla de como a natureza, avassaladora de Satanás, e a sua eventual queda servem para enfatizar lições relativas ao abuso de dons e as consequências do orgulho. Curiosamente, esta história não é apenas uma vinheta de conflito celestial. Serve como uma alegoria para a experiência humana e as torpezas morais dentro de qualquer hierarquia de poder ou responsabilidade. Os ecos da ambição e da queda de Lúcifer ressoam nas próprias lutas da humanidade, com o orgulho, a ambição e a busca da autoestima independente do alinhamento divino. Ao compreender as origens e a expulsão de Satanás, pode-se questionar por que um Deus onisciente e onipotente permitiu que tal ser se rebelasse. A resposta reside amplamente na natureza do amor, na escolha e no objetivo divino para toda a criação, que é algo que Deus apreende de forma distinta, mas paciente, ao longo do tempo, um tema que se encaixa na exploração subsequente do propósito e plano de Deus. Cada anjo e cada ser humano representam um testemunho da liberdade com que Deus dotou a criação, revelando o seu desejo de relacionamentos genuínos alimentados pela escolha e não pela compulsão. À medida que exploramos mais, torna-se claro que o plano final de Deus é sobre redenção e restauração, mesmo quando a criação parece entrar em espiral no caos. Compreender a queda de Satanás nos prepara para a próxima discussão e nos leva a uma profunda contemplação de como a soberania amorosa de Deus opera tudo, até mesmo o pecado e a rebelião, em direção à sua glória final. Na grande tapeçaria da criação, o propósito e o plano de Deus revelam-se com uma precisão que muitas vezes transcende a compreensão humana. Ao refletirmos sobre a questão de por que Deus não extingue simplesmente Satanás e os seus anjos caídos, torna-se essencial aprofundar a noção de que cada elemento da criação, mesmo aqueles que parecem adversários, desempenha um papel na narrativa abrangente do propósito divino. A sabedoria de Deus, conforme descrita nas Escrituras, revela um Deus que não é apenas onipotente, mas também profundamente investido na história da criação, uma história na qual cada ser, incluindo Satanás, tem um papel a desempenhar. O cenário espiritual descrito em João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra-nos que o reino divino é inerentemente espiritual, operando sobre princípios que nem sempre se alinham com a força física ou a eliminação imediata do mal. A natureza espiritual do universo de Deus destaca o significado dos relacionamentos e das escolhas, ilustrando que o reino de Deus prospera sobre um fundamento de devoção, voluntária e justiça, em vez de coerção ou obliteração. Uma consideração fundamental para a compreensão desta paciência divina reside na noção de escolha. Efésios 2:6 fala de crentes sendo ressuscitados com Cristo e assentados nos reinos celestiais, indicando uma participação numa realidade espiritual que transcende assuntos terrenos. Este posicionamento espiritual sugere um reino onde as escolhas são fundamentais e o amor é melhor expresso através da liberdade de escolha. Se Deus eliminasse completamente Satanás e os anjos caídos, isso prejudicaria o exercício do livre-arbítrio, um elemento central que define o amor e a submissão genuínos. O amor, na sua forma mais verdadeira, não é coagido através do medo ou da conformidade moral forçada, mas é um ato consciente de vontade, uma fidelidade escolhida à vontade de Deus, apesar da oposição. A narrativa da criação, conforme escrita na sabedoria divina, reconhece a rebelião, mas não a considera sem propósito. Até mesmo a dissonância criada pela presença do mal está de alguma forma entrelaçada na intricada dinâmica da glória de Deus. Quando falamos de tudo funcionando para a glória de Deus, é um testemunho da capacidade divina de tirar o bem do caos, de alinhar as notas discordantes do universo numa sinfonia que, em última análise, louva o Criador. A existência contínua de Satanás serve como um constante lembrete e professor das consequências da rebelião contra Deus. Compete à humanidade ver, através de Satanás e dos seus anjos caídos, o nítido contraste entre a vida dentro da vontade de Deus e a vida fora dela.
Esta dicotomia contínua serve para enriquecer a compreensão da justiça e da iniquidade entre os seres humanos, permitindo-lhes fazer escolhas informadas, aprofundando o seu apreço pela graça e pela verdade oferecidas por Deus. Além disso, as atividades de Satanás suscitam uma resposta de compaixão e justiça de Deus, levando os crentes a levantar-se em defesa da verdade, do amor e da justiça. A presença de um adversário torna-se um catalisador para os crentes exercerem fé, crescerem espiritualmente e manifestarem o reino de Deus na terra. As Escrituras revelam esta luta cósmica como sendo, em última análise, redentora, onde cada provação refina o caráter e cada ato de resistência fortalece a determinação. O propósito de Deus abrange um cronograma que é muito mais grandioso do que uma vitória ou derrota momentânea. As palavras proféticas de Isaías sobre os caminhos de Deus não serem os nossos caminhos, Isaías 55, 8, 9, fornecem uma estrutura para a compreensão de que a aparente paciência de Deus com entidades malignas reflete uma estratégia mais profunda e uma visão mais ampla para a criação. Trata-se de cultivar um universo onde a justiça, a graça e o amor culminam na coexistência eterna com Deus. Em resumo, embora possa parecer desconcertante que Deus não aniquile simplesmente Satanás e os anjos caídos, tal paciência sublinha a natureza profunda do propósito e plano divinos. Fala a um Deus que valoriza não apenas o resultado final, mas também as nuances e escolhas que moldam essa jornada. Através desta narrativa divina, os crentes são convidados a assumir o seu papel como participantes ativos no reino de Deus, operando sob a certeza de que todas as coisas, mesmo aquelas que temporariamente se opõem à bondade, estão predestinadas a contribuir para uma glória maior, uma glória que é intrinsecamente concebida pelas mãos de um Criador amoroso e soberano. Ao explorar a natureza de Deus e o dom do livre-arbítrio, mergulhamos num mistério celestial que está no cerne de toda a criação, um mistério que liga intimamente os atributos infinitos de Deus com a liberdade concedida a cada ser senciente. Deus, sendo onipotente, onisciente e infinitamente compassivo, possui o poder e o conhecimento para criar o universo e tudo dentro dele, não apenas por pura força, mas por meio de amor e intencionalidade. Sua onipotência não é uma mera demonstração de força, é o pano de fundo sobre o qual se desenrola o delicado e profundo drama do livre-arbítrio. Para compreender por que Deus permite a existência continuada de Satanás e dos anjos caídos, devemos primeiro compreender que a onisciência de Deus, o seu conhecimento abrangente, inclui não apenas a previsão de todos os cursos de ação possíveis, mas também a compreensão das implicações de cada escolha. Esta profunda sabedoria está profundamente entrelaçada com a sua vontade de que o amor genuíno prevaleça. O amor, pela sua própria natureza, deve ser escolhido livremente para ser autêntico e significativo. Assim como um artista valoriza os traços únicos e às vezes imprevisíveis que dão vida à sua obra-prima, Deus valoriza a liberdade que concede às suas criações. Esta liberdade permite que suas criaturas, incluindo os seres celestiais, tomem decisões, escolhas que podem levar ao alinhamento com sua vontade ou à rebelião contra ela. Imagine um universo onde o amor é coagido ou predeterminado. Tal noção retira do amor sua profundidade significativa, tornando-o um gesto vazio, sem conexão verdadeira. A compaixão de Deus garante que o amor permaneça genuíno, o que consequentemente exige o risco de rebelião e desobediência. É neste quadro que a rebelião de Satanás se torna parte de uma narrativa mais ampla. Uma narrativa que, embora repleta de lutas e discórdias, também está repleta de potencial para a redenção e transformação profunda. A onisciência de Deus está aliada à sua onipresença, permitindo que ele esteja intimamente presente em todos os aspectos da criação, incluindo os momentos de desafio e desobediência. Ele zela por suas criações, oferecendo orientação, força e a oportunidade de escolher o arrependimento e o retorno. Sua paciência é infinita,
exemplificada em sua misericordiosa tolerância para com Satanás e os anjos caídos. Nesta tolerância aparentemente desconcertante reside uma verdade profunda. Deus valoriza tanto o livre-arbítrio que permite até aos seus adversários o tempo e o espaço para escolherem os seus caminhos, sempre esperançosos de que possam procurar a reconciliação. A gravidade da escolha proporcionada a cada ser sublinha um respeito sagrado pela autonomia das suas criações. Este respeito divino encontra o seu eco na narrativa bíblica da humanidade, começando com Adão e Eva, continuando através de cada profeta e discípulo e conduzindo a cada indivíduo que contempla o chamado de Deus na sua vida. Cada pessoa, ao decidir seguir a Deus ou sucumbir a outras influências, participa no exercício do livre-arbítrio, um reflexo tanto do risco como da recompensa inerente ao amor divino. O livre-arbítrio, então, não é apenas o pano de fundo da história humana, mas um tema central na interação cósmica entre Deus, seus anjos e sua criação. Permite não apenas a expressão genuína do amor, mas também o crescimento, a compreensão e a capacidade de aprender com as próprias escolhas. Tal como os humanos crescem através da experiência, aprendendo tanto com os triunfos como com os fracassos, o exercício do livre-arbítrio entre os seres celestiais também tem potencial para crescimento e compreensão. A liberdade de escolha, concedida pelo amor de Deus, continua a ser fundamental no contexto da rebelião, tanto quanto no contexto do amor. Ela sublinha a profundidade do plano de Deus e o seu compromisso inabalável com a capacidade das suas criações de escolherem os seus caminhos. Esta confiança sagrada concedida a todos os seres sencientes é a própria essência de um relacionamento com o divino. Um relacionamento não baseado na compulsão, mas na escolha libertadora de amar e ser amado. Em cada interação entre o divino e o cosmos, o princípio do livre-arbítrio permanece como um testemunho da compaixão inabalável de Deus e do desejo final de que toda a criação se una em harmonia amorosa com Ele. Este princípio, entrelaçado na estrutura da existência, envolve a rebelião de Satanás e nos lembra da esperança perpétua de redenção, um tema ampliado ainda mais nos capítulos subsequentes. Ao explorar a complexa tapeçaria da redenção dentro da teologia cristã, deve-se mergulhar nos papéis desempenhados por diversas entidades, tanto sobrenaturais quanto humanas. Entre estes, Satanás se destaca como uma figura enigmática, alguém cujo papel na narrativa divina é ao mesmo tempo controverso e ainda assim inegavelmente significativo. A visão teológica propõe que a própria existência de Satanás, embora nascida da rebelião, serve involuntariamente o plano redentor que Deus estabeleceu para a humanidade. Para compreender o envolvimento paradoxal de Satanás no plano divino da redenção, devemos viajar até ao Novo Testamento, onde a sua interação direta com Cristo constitui um momento crucial na história da salvação. Os evangelhos contam como Satanás, com toda a sua astúcia e coragem enganosa, aproximou-se de Jesus durante o seu período de jejum no deserto. Este encontro não foi apenas um teste de força de vontade, mas uma profunda batalha espiritual que preparou o terreno para o ministério de Cristo. Os objetivos de Satanás eram claros: inviabilizar a missão do Messias, atraindo-o com poderes e confortos mundanos que desafiam a obediência divina. No entanto, através desta provação, Jesus emerge não diminuído, mas sim exaltado, provando a sua natureza divina e fortaleza moral. A cada tentação, Jesus contraria as ofertas de Satanás não apenas com determinação resoluta, mas com a palavra de Deus, demonstrando a sua adesão inabalável ao plano divino. Esta vitória ecoa para além do deserto, servindo como um testemunho da pureza de Cristo e da sua dignidade para expiar os pecados da humanidade na cruz. Aqui, a tentativa de Satanás de alavancar a sua influência apenas sublinha a justiça e a resiliência personificadas por Jesus. Em vez de levar à queda de Cristo, o confronto no deserto fortalece o fundamento sobre o qual a redenção é construída.
Esta perspectiva teológica vê a tentação fracassada de Jesus por Satanás como um fio narrativo necessário na tapeçaria da redenção, enfatizando que mesmo as adversidades arquitetadas por más intenções podem ser reaproveitadas para cumprir a vontade divina. Devemos também considerar a influência de Satanás sobre Judas Iscariotes, que desempenha um papel fundamental na concretização da profecia da crucificação. A traição de Judas, um discípulo de confiança, é orquestrada sob influência satânica, conforme observado nas Escrituras, onde é mencionado que Satanás entrou em Judas antes do seu ato de traição. Este momento, repleto de tristeza e maus presságios, leva diretamente à cadeia de eventos que culminaram na crucificação, um eixo da teologia cristã. É crucial compreender que esta traição não foi um descarrilamento imprevisto da intenção divina, mas um cumprimento da profecia e um passo necessário no processo salvífico. A crucificação, anunciada e prevista, torna-se o último ato de amor e sacrifício. É aqui que a ironia do papel de Satanás se torna palpável. As ações destinadas a frustrar o amor divino acabaram por abrir o caminho para a sua expressão mais profunda. Ao contribuir para as circunstâncias da morte de Jesus, Satanás inadvertidamente participa da coreografia divina que traz a redenção. Ao incluir Satanás no plano divino, a narrativa não o absolve de rebelião ou malevolência, mas sublinha uma verdade maior testemunhada repetidas vezes no pensamento bíblico, que a omnisciência de Deus transcende a oposição. As forças colocadas contra o amor divino são reaproveitadas para destacar a sua invencibilidade. É um testemunho da onipotência de Deus, como discutido anteriormente, onde até mesmo as escolhas de entidades caídas como Satanás servem ao propósito final do amor e misericórdia divinos. O que emerge deste exame é um retrato da redenção que reconhece a intrincada interação de liberdade, escolha e propósito divino. No domínio da compreensão humana, Satanás personifica o caos e a rebelião, mas dentro do alcance divino, estes elementos também estão entrelaçados na estratégia redentora de Deus. O grande paradoxo é que o enganador, que procura dividir e destruir, é ele próprio incluído na narrativa mais profunda de unidade e salvação orquestrada por um Deus soberano. Em última análise, o papel de Satanás nas narrativas da redenção obriga os crentes a refletir sobre as formas profundas como a sabedoria de Deus opera além da compreensão humana. Exige uma confiança na bondade soberana que orquestra todos os acontecimentos, justos ou rebeldes, rumo à restauração e reconciliação definitivas da criação. Esta visão oferece conforto e segurança na batalha contínua contra o mal, reafirmando que cada provação enfrentada no deserto da vida pode ser transformada num testemunho da vitória divina, tal como nos dias de Cristo.